Cada letra hebraica equivale a uma coisa dentro da Torá. Os elementos, água, fogo e ar. Deixando como elemento terra, não tem uma letra pré-definida ainda vai vir. A gente tem também 7 letras que representam 7 planetas e 12 letras que representam meses, tá? Então a gente tem uma situação para toda. Então a gente viu lá que o Cohen de linho, e que essa roupa de linho, né, ela é, na verdade, uma descrição, né, da letra Vav, da letra do 6, né, do nome do Eterno. Aí diz aqui, ó, ele deve botar um cinto sobre a carne, né? Roupa de linho diz sobre a carne, né? Então ele botará a roupa de linho sobre a carne. Essa roupa de linho que ele vai botar sobre a carne, a palavra carne, né? Na verdade, ela tem valor 508, tá vendo aqui, ó? Eu botei aqui para a gente dar um exemplo, 508, que é a mesma gematria de Tzahak ben Avraham, Itzhak ben Avram, né? Então, quer dizer, a palavra Bessarur, né? A carne, ela quer dizer, na verdade, essa questão Itzhak ben Avraham. Quando a gente fala de Itzhak ben Avraham, a gente está falando o quê? Itzhak, a gente está falando, ó, Marte, que é filho de Júpiter, tá vendo? Ó? Itzhak e Avraham. Itzhak e Avraham são 2 planetas, são 2 influências astrais, 2 influências divinas. A gente começa agora a entender como é que a Torá ela está falando sobre as festas e sobre esses tempos que nós temos que nos preparar e ver todas as coisas. Agora, olha que coisa bonita. Vamos ver aqui, vamos entender a Torá agora de um nível mais profundo, né? Vamos dar uma olhada. Quanto, gente, a gente leu lá, estudou a Parashá Tetzaveh, né? E ela falava de quê? Ela falava das vestimentas do Cohen Agadol. O Cohen Agadol tinha 8 vestimentas, não é? Enquanto o Cohen normal, ele tinha vestimenta 4, né? Olha que coisa legal. Todo o universo está sendo descrito aqui, né? 8 vestimentas mais 4 vestimentas. Vai dar um numeral 12. Quer dizer, então, que o Cohen Agadol, ele estava, na verdade, vestindo o quê? Uma roupa, junto com a roupa do Cohen, né? Que dá 12. Então, a gente está falando de tempos, de tempos. Olha só, a gente está falando do número 12. Quantos filhos tem o Abraham? O Jacó. Jacó tinha 12 filhos, né? Olha aqui os 12 filhos, que são, na verdade, 12 filhos, 12 filhos, 12 meses do ano, porque Jacó é o planeta Sol. O Sol, ele, juntamente com a Lua, né, pai e mãe, eles produzem toda a questão anual de tempo. Então, olha que legal. No que a Torá está falando? Ela está falando exatamente da questão do peitoral do sacerdote. Aqui nós temos os nomes das tribos. Qual foi o primeiro filho de Jacó? De Jacó, né? Jacó. Foi Rúben, aqui. Na verdade, Nissan. Porque o tempo ali na Torá estava começando a ser acertado pelo patriarca. Então, ele tinha ali 12 meses, ele tinha, então, que acertar o mês de Nissan. Então, o mês de Nissan ele é acertado. O que acontece na época de Nissan? Né? Na época de Nissan, a gente tem a saída do Egito, ou seja, a saída do mundo do ego. Nesse momento, que a gente sai do mundo do ego, quer dizer, olha que coisa incrível.
A gente, então, tem uma questão. Aqui eu saio do Egito, aqui eu tenho Pessa, Nissan e Rubem eu tenho Pessa, né? Então, cada mês do ano ele vai ter uma descrição, né? E cada signo eles vão representar exatamente a descrição do signo que ele faz parte. Quer dizer, quando a gente vai ver na Torá a descrição de Rubem, né? O que está escrito sobre Rubem, que Rubem ele é representado por uma letra, né? Então ele é representado pela letra Re. Ele é representado pela letra Re. Na verdade, está se falando da mesma letra lá que Abraão recebeu. Então, eles estão entendendo o que o Eterno está falando. E essa palavra do Eterno, essa voz do Eterno, ela vinha através dos astros. A gente já falou sobre a letra Re do nome de Abraão, e que Deus usou a letra Re, né? Sobre a tribo de Rubem, que na verdade é o que, gente? Rubem, na verdade, é o signo de Áries, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Que é representado aqui, ó, por Nissan. Tá vendo aqui? Vocês conseguem ver a constelação que rege o signo de Áries? Que bacana! Viu quando o Eterno fala, saia da sua tenda e olhe para as estrelas. Então, esse período, ele é criado pela letra Re, aqui, ó. E aí é o Rubem. Por isso que Deus fala assim para ele, todo mundo que nasce, né? Afoito como as águas, não terá estas vantagens, porquanto subiste a cama, né? Ele subiu a cama do seu pai. Aqui vemos que o signo de Áries é um signo que gosta de assumir a liderança e pode entrar em conflito com a mesma, tentando sobrepujá-la. Quer dizer, é uma característica do signo. Tá vendo aqui? Então, Rubem, que é Áries, é por isso que o Eterno fala, olha, no ano que vem vocês têm que ter um cordeiro de um ano. O Áries, ele é representado por um cordeiro, E aí, quer dizer, esse cordeiro de um ano é um ano seguido de festas, de equilíbrio de festas, não é isso? Olha que legal. Então, na verdade, a gente está falando de signos e de conjunções astrais. Se a gente for, a gente leria assim, vamos lá. O Yud é o quê? O Yud representa o signo de Virgem, tá vendo aqui? Então, ó, o Eterno está usando essa constelação para falar aqui, ó, o nome de Itzahak, ó, Virgem. O Tzadik vale Aquários, ó. Estou escrevendo a Torá, se eu fosse escrever ela literalmente, tá vendo? Se Deus fosse fazer, ele ia botar as conjunções astrais, não é isso? Ó, o Re quer dizer, o Re vale aqui. Virgem está aqui, o Re está aqui, o Rete já está aqui, ó. O mês de Tamuz, tá vendo? Então, se Deus fosse botar toda a questão, ia ser escrito tudo através das estrelas. O Kuf, ele já representa o signo de peixes e ele já é outra constelação, tá vendo? Aqui, isso aqui que Deus, quando Deus está falando de Tsarrak, porque Tsarrak também gerou as tribos, ó, ele está falando exatamente das constelações, tá entendendo? Então eu estou aqui, ó, estou descrevendo, a gente está descrevendo, entendendo como que a Torá ela é escrita e como que o Moshe ele teve que usar o nome Itzahak para descrever a Torá. Ia ser complicado. Então, quando Itzahak nasce, né, que é uma força da gente, é uma força do interior, então tudo isso foi usado, tá vendo? Então, Itzahak, bem, aqui, o Beit, ele já representa Saturno. Olha que bacana, Saturno é a Sefirah Binah, chamados por muito de Binah, que é o mundo da alma. Já o Nun aqui, ó, o Nun já representa Dan, Resvan, tá vendo? Olha como que vai escrever tudo isso, toda essa codificação, através de palavras, de letras, né? E aí aqui eu qualifiquei o elemento ar, o Beit a gente já sabe que é Júpiter, né? O Ureish é Mercúrio, que é o planeta chamado de Rod, ou Od, e que representa Aharon.
que legal, Rava, tá vendo? É chamado de Rava. E esse aqui é o Mercúrio, que representa o Aharon, né? E aí, de novo, nós temos a letra Re. A letra Re representa o mês de Nissan, não é isso? E temos o Men, que representa a água. Veja como é que seria difícil nós lermos a Torá no original. Tá vendo aqui? Seria muito, muito difícil. Por isso, a primeira Torá, ela foi escrita no alfabeto de Metratron. O alfabeto de Metratron, ele era um alfabeto bem diferente do que nós temos agora. Então, esse alfabeto ele foi escrito antes de se quebrar a Torá. Como a Torá teve que ser quebrada, o que aconteceu? O alfabeto foi mudado, né? O alfabeto foi mudado, e aí, gente, mudou-se toda a configuração da Torá. Por isso é que hoje a Torá ela é feita do jeito que ela é. Veja aqui, o alfabeto de Metatron, ó, ele é uma descrição das sefirotes, dos planetas aqui, ó. O Aleph, uma árvore sefirótica, né? Vou tentar copiar aqui. Quer dizer, olha como que Deus quebrou a primeira tábua, né? A primeira Torá, para o povo não ser morto por causa da idolatria. O que aconteceu? Aconteceu isso, a Torá ela mudou as formas das letras, as letras tomaram outra forma e aquilo que já estava resolvido foi misturado. Quer dizer, o alfabeto de Metatron mudou de forma, assumiu a forma que nós temos hoje, surgiu o alfabeto grego, que seria o irmão gêmeo do alfabeto, esse alfabeto, e aí a gente tem essa confusão toda religiosa, né? Agora, lembrando que a confusão religiosa, ela não é meramente uma confusão religiosa. Ela é, na verdade, uma força espiritual muito antagônica e muito diferente da Torá. Quer dizer, se eu, né, veja aqui, ó, dentro do nosso corpo, nós temos as sefirotes, tá vendo? Aqui embaixo nós temos uma sefirote negativa. A árvore negativa, né, que vem através do órgão sexual, quer dizer, a árvore normal e a árvore negativa. O que acontece dentro disso, gente? Cada ponto desse aqui, ó, está ligado a um sistema, tá vendo? A um planeta. Vamos ver os 7 inferiores. Júpiter, Marte, ó, esse aqui é Marte, Júpiter, né, o primeiro, Abraham, Itzhak, o Sol, que é o Yaakov, né? Agora isso está sendo traduzido como forças espirituais dentro de mim. Agora já não é o planeta, é a Sefirote que é representada pelo planeta. Então vamos lá. Júpiter, que é Abraham, né? A Marte, que é responsável, Hesed, amor divino, amor elevado. Aqui em Marte eu tenho as minhas questões de força, de guerreiro, de tudo que é da parte da ira e etc. eu tenho aqui. Aqui eu tenho beleza em Tiferet, né? Tudo que está ligado ao meu maior ego, que é o Sol. Então esse é a Sefirote que mais domina a minha vida. Você pode ver que ela é a única Sefirote que está no centro. Por isso é que todas as tribos estão em volta dela. Tá vendo aqui, ó? Por isso que ele representa, né? Ali a questão do templo sagrado, porque o templo sagrado sou eu. Eu sou o templo sagrado. E o sol dentro de mim é alimentado por todas essas forças. Quando eu entendo isso, eu consigo controlar, depois de muita reza, muito entendimento, muito estudo, tudo que vai acontecer comigo. Ó, aqui está meu signo, né?
Nosso signo, nosso masal, ele é descrito pela força que tem aqui no meio da gente, ó. Aí eu vou ter Netza, que é Vênus, que aí já representa as questões com amor, sentimentos mais humanos, entre outros sentimentos. Tem o Rod, né, que é Jin, que é o Cohen Agadol, que é Mercúrio. Tem a Lua, que é Iesod, que é representado por Yosef, aqui no caso é Jacó, Moshe e Aharon. E agora eu estou na Lua, que é Iesod, tá vendo? Iesod é a Lua e é Yosef. E finalmente eu chego em Malhut, ou seja, o rei Davi. Então todas essas forças, elas estão dentro de mim. Se eu não consigo encontrar um equilíbrio, né, dentro de mim, não consigo encontrar esse equilíbrio fazendo as festas, buscando as coisas, eu vou perdendo com o tempo, eu vou me afastando da Torá, não entendo qual é o verdadeiro princípio, não entendo o que o Eterno realmente está falando e assim eu vou me afastando. É por isso que mesmo que eu tenha um determinado signo, eu sou influenciado. Isso é que diz, por exemplo, agora a gente está na questão do Masal, nós estamos sendo influenciados pelo mês de Áries, mas também pelo mês de Touro. Então, todo mundo está sendo influenciado por essa energia de Touro. Quer dizer, mesmo que você tenha um outro signo, você está sendo influenciado por essa força. Então, todas as características que tem o signo de Touro, não, gente, isso não é segundo o horóscopo normal, segundo o horóscopo cabalístico. Então, todas essas forças, elas vão estar influenciando todo ser humano. Vocês estão entendendo? Não é só um grupo, é toda a humanidade está sendo influenciada por essas forças. E aí o que diz? Que o Shimeon, que exatamente é o signo de touro, em hebraico é a palavra shor, né? Ele também recebe uma bênção, né? Isso está em Bereshit 49, 5 e 6, e diz assim: Simão e Levi são irmãos, instrumentos da violência, são suas armas. Em seu segredo não entre, ó minha alma, em sua assembleia, nem se ajunte, ó minha honra, né? Porque na sua ira mataram homens com a sua teimosia, quiseram desrasgar um boi. Aqui vemos que esse signo de touro, também pode ter um lado intempestivo, briguento, né? Ou seja, é um touro desembestado. É uma questão, a letra que vai ser a letra que representa, como a gente vai ver daqui a pouco, que são 12 letras que representam 12 meses do ano, que são chamados de tribo, e não ao contrário. Tá entendendo, gente? Porque se você parar para pensar, as tribos elas não existem mais, né? Elas são dissolvidas, mas os meses existem, né? Será que Deus falhou? Ou será que é isso mesmo? Né? Então você tem aqui uma descrição do signo de touro. E aqui nós temos Levi. Logo vem Nissan, vem o mês de Iá, vem o mês de Sivan, vem o mês de Tamuz, vem o mês de Dan, vem Elu, vem Xerei, né, que é a tribo de Gade, Elu é Naftali, Resvan Asher, Kislev é Sahar, Tevet é Zevulon, e Shevat é Benjamim, e finalmente Yosef, que na verdade não existe a tribo de Yosef, existem duas tribos, não é isso? E vão ser representados por Adar 1 e Adar 2. Então essas duas tribos que saem de Yosef, Efraim e Menashe, na verdade são 2 meses, são 2 meses hebraicos. Então, essas são as 12 tribos. As 12 tribos são 12 meses do ano, né? Então, vocês estão entendendo que não tem nada que ver, gente. Não tem indo. Na verdade, as tribos eram meses do ano. Eram as festas que iam ser feitas.
é a característica das pessoas que nascem sobre aquela influência. E nada tem a ver, não tem nada que ver, 100%, nada que ver com o que é dito ali. Qual é a ideia de que o Mashiach vai vir? Qual é a ideia do que o Mashiach vai vir? Que o Mashiach ele vai conseguir unificar todos esses poderes do calendário. Ele vai trazer toda a explicação da Torá. Isso aqui que a gente vai falar vai se tornar fichinha. Ele vai explicar todo o sistema planetário. Antes do nosso sistema planetário, dessas influências, existem outras influências. Algumas que já são explicadas, mas existem outras que não são. E o papel de Mashiach é o quê? Trazer toda essa revelação para a humanidade. A partir do momento que as pessoas conseguem, então, vencer os seus erros interiores, conseguem tirar essa força negativa que tem dentro dele, consegue controlá-las, então porque o Mashiach chegou. E o Mashiach ele não trabalha sozinho. Ele não trabalha sozinho. As pessoas, elas acham que alguém vai fazer alguma coisa por você e não vai. Não vai. Só quem pode fazer é você mesmo. É você que pode começar um consciente, um trabalho de formiguinha. Por quê? Vai ser todos, não vai ser só um. Não é como diz no Novo Testamento que a salvação é individual. Não pode, não existe isso de salvação individual. O que diz é que é coletiva, toda a humanidade está dentro dessa questão da pessoa ser salva. Porque se uma única alma sair, já se perdeu, já tem um buraco. Porque a alma de Adão, a alma master, é uma só. Está entendendo? Então, o que acontece? A configuração de cada um, de cada um que essa força, né, que temos por causa dos nossos masal, o nascimento e a configuração que nós temos, é usada para a Torá. Existem aqui, todas as letras estão dentro do peitoral. Esse aqui é o peitoral, tá vendo, gente? É esse peitoral que é usado, e eles brilhavam. Tá vendo? Não eram as pedras no peitoral. Eles tinham um acesso através dos planetas, através das constelações. Eles sabiam acessar, através das letras hebraicas, essas questões, e sabiam ver o que ia acontecer. Ia se fazendo as leituras. E não eram simplesmente, gente, pedras, tá? Só tinha duas letras que não tinham, não existiam dentro aqui do peitoral. Essas letras não estão aqui. Que é exatamente a letra Het, que é câncer, o signo de câncer, e o Tet, que é o signo de leão, que é justamente quando começa em 17 de Tamuz, né? 17 de Tamuz, que é uma questão complicada, onde 17 de Tamuz a gente começa ali o ataque babilônico, que na verdade não é um ataque que aconteceu, mas que todo ano tem esse ataque dessas forças espirituais, ou seja, dessas codificações astrais. Eles atacam, então, e vão até o dia 9 de Ave, onde eles conseguem invadir Israel. E aí eles derrubam as muralhas. Agora, a gente tem que entender isso mais um pouquinho, né? Vamos um pouquinho mais fundo aqui para a gente entender aqui essa questão. Vamos lá. Eu tenho aqui esses 2 meses que são complicadíssimos, né? Complicadíssimos. Esses 2 meses que são complicadíssimos dentro do calendário hebraico, ele tem uma resolução para se vencê-lo. Quer dizer, Deus deixou a fórmula preparada, ele deixou a fórmula de como nós venceríamos essas forças, né? Então, o Het e o Tet, e começa justamente no mês de Tammuz, junto com a tribo de Yehudá, e depois vai com a tribo aqui de Dan, né? Com o mês de Ave. Olha que coisa interessante. A partir desse momento, começa-se, então, uma busca, né? Uma procura por se acertar a nossa alma, para que essas forças
elas não nos ataquem tanto, né? E aí, como que é formado o povo de Israel? O povo de Israel, ele é formado, gente, vamos lá, é formado de judeus, não é isso? Mais ou menos, de hebreus ou de seres humanos. E existem algumas tribos, vamos lá. O que acontece? Existe a tribo, as separações dentro do povo. Ó. Existe o Cohen, não é isso? O Cohen. O Cohen, quem é o Cohen? O Cohen é o sumo, é o sacerdote. Existe o sacerdote, né? Existe o sacerdote. Existe o, o Levi, né? Então, existe o Levi. E existe, gente, o israeli, que é o israelita, aquele comum, né? Olha só, o israeli. E o que acontece? Cada um desses tem uma importância, porque todos eles, onde é que está o povo de Israel? Eles estão num deserto, em volta de o quê? Eles estão em Israel, né? Tem o Cohen, o Levi e Israel. Vamos voltar aqui em cima para a gente. Essa aula ela vai ser tem que ser bem esclarecedora, tá? Vamos lá, não pode ficar dúvida. E se tiver dúvida, pode perguntar, tá, gente? Ó, vamos lá. Estamos aqui com o Sol. O Sol, ele é Jacó, né? Ele é Jacó. Quer dizer, olha isso, ele é Jacó. Todos os planetas que desse sistema solar estão em volta do Sol. Está aqui, ó. Então, todas as tribos estão em volta do Sol, tá vendo? É por isso que o Moshe estava de um lado, o Aharon estava do outro, uma tribo desse lado, outra tribo desse lado, outra tribo aqui em cima, Levi ali, etc. Tudo em volta do tempo, que é chamado de o Sol. A gente tem que entender isso profundamente. O Sol não é o eterno, mas a saída do Sol, segundo o Zohar, conforme o Sol nasce, ele está trazendo a divindade, ou seja, ele está trazendo uma força da divindade, fazendo uma separação. Quando o Sol cai, a Lua sobe, quer dizer, é um pequeno ponto da divindade que fica para que o resto do mundo seja alimentado, é uma hora negativa. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que acompanhar o horário desse sistema. Por isso é que se acorda de madrugada, estuda a Torá de madrugada, para que os dias possam ser testemunhas e veja que você está separando entre o negativo e o positivo, né? E aí o que acontece? Então, todas essas tribos estão aqui em volta do templo, que é Yaakov, né? A questão do templo em si, olha aqui, vamos lá. A questão do templo em si, ela representa um sistema lógico, o sistema que está em cima de nós, mas ela também me representa. Todos nós somos, aqui, ó, somos uma parte desse templo. Quer dizer, está dentro de mim, está dentro de mim, está dentro de você. Olha lá, todo o sistema está aqui dentro. Todo o sistema astral, todo o sistema está dentro de nós. Todos nós temos esse sistema dentro de nós. Porque nós somos uma formação, vamos lá, o seu signo é tal, mas você tem a participação de todas as outras tribos. Você tem todos os anjos e todas as forças dentro de você. Caramba! Então, a questão da organização desse templo interior e da mudança dessas sefirotes é que vai influenciar, tá vendo? Por que isso? Como que a gente sabe disso? Moré, como que o senhor pode afirmar uma coisa assim? Porque o Zohar afirma isso. Quando você é chamado de Cri, é porque você é um pote, né? Você é um potezinho e é um pote que vai comportar o quê? Bênçãos. Então, se você vai ter bênçãos, é porque você é um pote, você é feito para receber essas bênçãos. Quer dizer, olha só, que coisa incrível. Se você é um pote, uau, olha lá, você é um pote para receber as bênçãos, quer dizer
que aqui dentro tem que ser derramado água divina. Você está aqui recebendo, ó. Vamos aqui. Você está aqui embaixo, não é essa questão que a Torá está falando. A Torá, ela está falando exatamente de que você tem que segui-la para que você possa encontrar uma solução para a sua alma. Então, ó, muita gente está rachada, né? Muitos de nós estão com rachaduras no seu CRI. E se tiver essas rachaduras, né? Olha lá, o que acontece, gente? A pessoa quebra, né? Vai ficar rachadura e essa rachadura vão saindo de tudo que é lado, né? A pessoa tem rachadura aqui, tem rachadura ali, né? E assim a pessoa vai tendo rachadura, né? O que acontece? A água sai. A mesma coisa, você tem rachadura aqui, é porque essas ligações dentro das suas sefirotes internas, e até mesmo vindo do céu, elas estão rompidas. Elas não conseguem ser um tubo que vai passar a bênção devida, e aí você não recebe aqui embaixo. É por isso que tem a Torá. É isso que está sendo discutido. Ou, muitas vezes, a pessoa ela tem um CRI muito pequenininho, ó, ela não tem entendimento. Aí o CRI dela é tão pequenininho que não cabe nada. Aí vem a bênção, a pessoa recebe aquela bênção que ela tem, mas como é pequeno, ao invés de ajudar, o que acontece? A pessoa acaba ficando curto-circuito. Às vezes pegou uma energia que não era para ele pegar. Às vezes não soube tratar uma energia interna. Às vezes não entendeu a Torá como tinha que entender. Por exemplo, pessoas que estudam com mestres que são super e hiper no nível de Gevurah. Então, tem que brigar com todo mundo, tem que xingar todo mundo, tem que falar mal da religião do outro, e etc. Isso está criando o que dentro da pessoa? Desequilíbrio. Esse desequilíbrio que cria dentro da pessoa, porque a pessoa é um CRI. Você recebe aquilo que você é ensinado, né? Você não recebe, como é que se diz? Nada do que você vai ensinar. Você vai estar num lugar e a pessoa, aquele moré, vai te ensinar alguma coisa, você vai aprender aquilo e você vai seguir aquele moré. É por isso que muita gente, quando vai estudar a Torá e quer se meter com um monte de professores de Torá, elas acabam não suportando os ensinamentos. Chega uma hora, se a pessoa não tiver um bom CRI, se ela não tiver um entendimento, ela acaba desistindo de tudo. Ou quando ela chega para estudar Kabbalah, ela já está tão arrebentada, quando eu digo arrebentada psicologicamente, porque ela foi ensinada tudo errado, ela começa não conseguindo acreditar. Então, a pessoa é o quê? Ela é um CRI, ela não tem a palavra CRI, né? A palavra CRI nada mais é do que a palavra Cohen, que está em volta do sol, ó, Cohen, os Cohen, Levi, os levitas, e Israeli, tá vendo? Ó? O Kaf de Cohen, que é a primeira letra da palavra Cohen. O Lamed, que tem som de L, de Levi. E Yud, de Israel. Tá vendo, gente? Então, somos todos nós, o CRI é nosso corpo. Tudo isso que está sendo falado do sistema astral é justamente o que está no peitoral. O sacerdote em si é só uma descrição para o sistema planetário da Terra. Só não. Olha como é que a coisa deu um pulo. Olha como é que um homem descrito na Torá, que é o Cohen Gadol, na verdade, é Mercúrio, né? Que é também a Sefirot, que está falando de Sefirotes. Olha como tudo ficou diferente. Então, quer dizer, religião em si não vai me levar a nada. A unificação de pessoas que estudam a Cabala e querem formar grupos para estudar, querem realmente aprender Cabalá, e às vezes a pessoa que estão na... Qual é o problema? Os problemas são emocionais, são dentro da alma, então vou resolver por parte. Eu resolvo primeiro, ó, o vaso já está ficando bom, né? Se eu esticar ele agora, o que vai acontecer? Ele vai aumentar com a rachadura, mas aí eu vou consertando devagar, vou consertando, né? E o que acontece? Agora que a rachadura está menos, tem menos ruptura, eu estou entendendo mais, eu posso expandir.
E quanto mais eu expando, mais eu recebo. Mas eu recebo para mim mesmo? Não, eu recebo para doar. Eu não posso receber para mim mesmo. Eu tenho que receber e doar para as outras pessoas. Quando eu recebo, transbordo e começo a doar, o que acontece? Eu posso receber muito mais e doar muito mais. Eu consegui controlar o meu ego de receber para mim mesmo. E é cada uma das tribos, ou seja, Deus ele falou que por causa do pecado de Adão, ele se divide, ou seja, e aí vão se criar essas tribos que aqui no caso estão consertadas, né? E a gente tem que consertar o nosso tempo. Vamos lá. Quando a gente entendeu agora o que é a roupa do Kohen Gadol, a gente entendeu toda essa questão, agora a gente tem que entender que cada uma constelaçãozinha que vai estar sobre o nascimento, né, sobre o nascimento de uma pessoa, ela tem uma força, né, e que a pessoa ela desce, né, sob essa influência. Então são 12 letrinhas, ó, é o Re representando Ruben, que é essa constelação de Nissan, onde a gente começa a partida para as festas, e também é o nascimento de todo mundo que é de Áries, né? E assim vai. Depois vem o mês de Iá, que é representado pelo Vav. E aí o que acontece, gente? O Vav, ele é o signo de Touro, então é representado por essa constelação. Os Gêmeos, que é a letra Zayn, que cai exatamente lá na questão de Jacó e Esav, que são dois gêmeos, né? Eles, então, também são representados pelo signo de Gêmeos, que, na verdade, gente, não é a questão em si do humano, em si, mas de todos os humanos, de todas as forças que caem sobre a Terra. Desde que nós nos conhecemos por gente, nós somos afligidos por essas forças. Vocês podem perceber. E tem um Rete, que representa Câncer, e é o mês de Tammuz. Dan, que representa, né, o mês de Leão. Né? O Zevulun, que é representado pelo Yud. Aqui, no caso, Dan é a letra Tete. Aqui, Zevulun é Yud. Tá vendo? Por isso é virgem. Então, quando você fala na Torá, aquela tem a letra Lamed é Benjamim, que é o mês de Shevat. Depois vem a letra Nun, né, que é Câncer, que é uma letra complicada, porque é a letra que está caída, ela cai para o lado e ela é do Escorpião. A gente tem Sagitários, que é representado aqui por essa constelação, que é a letra Samer. A gente tem Capricórnio, que é representado por essa parte aqui, por essa parte do Mazal, né? Que vai ser o Tzadik, que é Capricórnio. A gente tem um Ain, que vai representar Aquários, e tem aqui o Kuf, que vai representar Peixe. Tá vendo, gente? Olha que coisa, né? Então, tudo isso faz parte exatamente de um sistema astral que o Eterno criou. Isso não tem nada a ver com idolatria, isso não tem nada a ver que fulano teve... Não está falando de religião. Ela está falando de alma, ela está falando de coisas que acontecem dentro da gente. Todo esse sistema está dentro de nós mesmos, não está dentro das pessoas. Ele está no nosso interior, ele faz parte de nós. E nós podemos consertar o nosso sistema e colocá-lo de acordo com